Beleza, tá gravando. Aí a tua dúvida foi sobre associação de resistores, né? Então, especificamente essa parte de eletrodinâmica que tu quer, né? Ou pra ver. Sim. Aí tu chegou já a ver a teoria. Já cheguei a ver os conceitos, já estou alguns exemplos no cotidiano, né? Mas a minha dúvida mesmo foi, tipo assim, em relação à definição, né? A que está em paralelo é a tensão que é a mesma, né? Não. Na associação em paralelo, a gente vai ver que a tensão é dividida. A tensão é dividida? Isso. Não, calma aí, me desculpe. A corrente que passa. Não A é. corrente é somada, não é? Não é isso. A corrente é a mesma na em série. Ah, tá, é E na verdade. em paralelo, a tensão é a mesma. Sim. Perfeito, perfeito. Bora lá. Aí tu já sabe dessa relação aqui, né? Urri. Sei, sei. U, tensão. R é resistência. E I é a Corrente. corrente. Perfeito. Aí se eu te perguntar o que é a corrente, tu saberia me falar? A corrente é o tanto que passa entre o sistema ali. Oi? É tipo o tanto de corrente que passa entre sei lá, tanto de energia que passa, energia fornecida ali pelo tensor. É só tu imaginar o seguinte. Corrente é dada em ampere, certo? Sim. Então tu já fica aqui, ó, ampere. Resistência é ohms e tensão é volts. A unidade de medida de ampere é coulombs por segundo. Sim. Coulombs por segundo. Então tu imagina o que é aí? A quantidade de coulombs que passa a cada Por segundo. segundo, né? Então a quantidade de carga que passa por segundo, né? Aí uma coisa que tu já tem que ter em mente é essa relação aqui, ó. É, a parte que eu mais gosto, eu não gosto de colocar dessa forma, mas é a mesma forma. Eu gosto de colocar dessa seguinte forma aqui, ó. É a mesma coisa, viu? Eu só tô Só man isolou a corrente. manuseando, só isolando a corrente, perfeito. Então, por que eu gosto de colocar assim? Porque tu tem que ter em mente uma coisa, ó. Que corrente é Quanto maior a inversamente corrente, menor a resistência. isso. Isso aí que tu tem que ter muito em mente. É isso aqui. Mas beleza, né? Tu já sabe disso tudo, né? Tensão é a diferença de potencial da que entra e da que sai. Uhum. Resistência, tu já sabe, né? Resistência de passar a corrente elétrica. Então é Sim, a resistência do material sim. que ele tem de não passar a corrente elétrica, né? Uhum. Então beleza. Aí a gente vai para associação em série. Aí nessa associação em série, eu quero falar o seguinte. Deixa eu ver o que eu preparei para falar para você. Eu vou tentar logar aqui no notebook também, tá, Thiago? Que pra mim fica melhor pra ver do que pelo celular. Aham. Tu pode até. Eu vou compartilhar, eu vou ver se tem como compartilhar para tu interagir. Se tu me dá teu e-mail, eu compartilho. Aí quando tu for entrar no notebook, aí tu vai interagir também na lousa. Aí. Tu tá me escutando direito? Tô. Vou escrever meu e-mail aqui.
Pronto. Ó, tu já tá aí logada, né? No notebook. Sim. Eu não sou muito bom de desenhar. Mas aí É, com você esse faz. esquema eu já tô habituada. Beleza, a gente vai começar com o básico. Aqui. É isso. É isso. Tum, tum, tum. Me dá teu e-mail que eu vou colocar você num. Pra participar da Eu luz. coloquei ali na mensagem. Já colocou, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vê se foi. Deixa eu pegar agora uma canetinha aqui, né? Cadê minha caneta? Aqui. Não sei o que era pra ter aparecido aqui. Não apareceu? Mas o que era pra ter Eu não- aparecido? Vai no teu e-mail. Ah, tá. É pra lousa interativa pra tu participar dessa lousa aqui. Ou aí não tem como tu clicar não? Pra participar? Aqui. Não, aqui no notebook não apareceu. Ah, então eu entro Teu e-mail tá no meu notebook? e-mail aqui pelo notebook. Tava tentando pelo celular, no Toma, celular entra apareceu. aqui, ó. Entra nesse link aqui. Vou mandar o link aí, pronto. Eu mandei o link aí na descrição. Tá bom. Isso, agora tu tá participando, tá vendo aí? Vê se tu Sim, consegue sim. digitar ali a canetinha, tá vendo? Uhum. Tu tá Só conseguindo fechar escrever esse alguma tanto coisa de aí? página aqui. Faz o teste. Não tá aparecendo pra mim que tu Deu. digitou nada aqui não. Ah, pronto. Deixa eu voltar. Beleza. Aí é só voltar ali, clicar em desfazer, tá vendo? Ali, tá vendo? Uhum. Beleza. Aí o que acontece? Diferente da associação em paralelo, que a tensão em paralelo é dividida, né? Sim. Na associação em série, ela não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma. Então o que acontece? Tá vendo 12 volts, né? O que se chama diferença de potencial. Não tá muito bonito aqui, mas deixa eu escrever aqui do lado, 12 volts, ó. Então o que vai acontecer? Essa voltagem aqui, ó, vai passar aqui por todo esse circuito E vai e voltar, vai né? voltar aqui. Beleza. Só que a mesma voltagem que vai tem que ser a voltagem Que volta. que volta. Então o que acontece? Esses 12 volts, eles vão ter que ser distribuídos. Aí eu vou usar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que aqui na R1 vale 4. E aqui na R2 vale 8. Isso aqui vai dar quanto? A, a, a resistência é dividida? Não, eu não falei de resistência ainda. Eu falei de voltagem. Eu não é dividida aqui na associação em série. Isso aqui é associação em série.
Sim. Na associação em série, ela vai ser distribuída. Consegue entender isso? Ela vai ser distribuída nesse circuito. Então, vamos Ah, tá. supor que... Então vai dar 12. Isso. Então, 4... Aqui é a voltagem, ó. Volts. Voltagem. 4 volts na R1, na resistência 1, e 8 volts na resistência 2. Consegue entender até aí? Sim, sim, sim. Beleza. Eu vou te falar porque tu tem que saber daquela relação. De novo, essa relação aqui, ó. O R vezes I. Que tu vai entender, né? Pode ser o R vezes I, tanto faz. E outra coisa. Eu vou apagar essa parte aqui e te mostrar aqui essa seguinte coisa, ó. Que a corrente é a mesma. O que significa a corrente ser a mesma? Aí eu vou desenhar aqui em vermelho, ó. Corrente I A. Aí eu vou colocar que a corrente aqui que passa nesse circuito, ó, tá vendo? Tá passando no circuito vermelho. Ela tem que fazer Sim. a mesma coisa. Tem que ir. A mesma corrente que sai é a mesma corrente que... Tem que voltar. E vou agora dar essa corrente o valor de 2 amperes. Eu te falei que a corrente que passa na associação em série, ela é a mesma. Então, se a corrente Sim. total da associação for 2 amperes, então qual a corrente em R1 aqui? 2. 2 amperes. Qual a corrente em R2? 2. 2 amperes. Bom, a gente já tem dois valores. Na verdade, não é dois valores, né? É isso, dois valores em cada associação aí. Quais são esses valores aí? Em cada associação. Na verdade, nem em cada associação, não, em cada resistor. Desculpa. No No resistor R1, 1 tem 2 amperes isso. E e 4 volts. pronto. Ampere é o quê? O que é ampere? É a quantidade de coulomb por segundo. É corrente, né? Quantidade de coulomb por segundo. E o que é Sim. 4 volts? Aqui é É, 4 volts. é a voltagem, né? É a diferença de É a potencial. voltagem. Beleza. Beleza, é a voltagem. Falta o que agora aí? Tu vai me responder. O que que falta? Isso. O valor da resistência. Isso. E como que a gente acha? Em série é somando, né? Esse é o teu erro, tá vendo? O erro de não entender o passo a passo, ó. Eu quero a resistência em cada resistor desse daí. Eu não pedi a resistência equivalente. Você soma quando a resistência for equivalente. Só que a gente não tem nem a resistência. Como é que a gente vai somar isso aí? Como é que a gente vai somar, nesse caso aqui, Ah, daí eu uso a fórmula. R1 mais R2 é a resistência equivalente. Só que tu tem que concordar. Aqui para mim ter resistência equivalente eu preciso ter esses dois valores. E como é que a gente faz Sim. achar para esses dois valores aqui? Ó? Como é que a gente faz? Usa a fórmula. Que fórmula? Ui. Essa fórmula aqui? É. Beleza. Então eu vou apagar. E tu vai substituir. Deixa eu colocar a fórmula bem pequena aqui, ó. Aí tu vai escrever aqui para mim. A do R1, eu quero a resistência de R1 aqui. Eu quero o valor aqui para tu me dar. Escreve aí. Tá, eu preciso ver qual que é o valor do R1, que tá em outra página. Oi? É que eu preciso É do só tu valor mudar a do... página. Muda a página aí. Tu tem como Não. mudar a página. Ah, tá. Tá, o é 4 e a é 2.
R igual a 2? Oi? R igual a 2, eu fiz aqui no papel. Não, eu não Pra mandei tu fazer fazer ali no e papel. escrever. Eu mandei tu fazer aqui, ó. Na lousa interativa. Substitui certinho e faz aí. Tá parecendo que não é possível sincronizar as alterações. Não, se tu tava conseguindo digitar ali. Então, foi o que apareceu aqui. Ué. Pronto. Vai agora. Viu? Beleza. Tu colocou aqui as informações que U vale 4. Na resistência 1. I é 2. Aí tu substituiu, tu manuseou. E aí deu esse resultado aqui, né? Aí tu coloca aqui no R1 aqui. Perfeito, então tá certo. Então tu já achou R1. R1 aqui vale 2. 2 ohms. Aí eu vou apagar tudo de novo aqui. E eu quero que tu ache agora o valor de R2. R2. Quatro, tu colocou na conclusão que é Uhum. 4, né? Então tu achou que é 4 ohms. Olha, olhando pra aqui, isso aqui vale 2, isso aqui vale 4 ohms.
Qual a conclusão que tu chega vendo esses três números? Eu não tô pedindo a resistência equivalente, não. Eu quero uma conclusão tua, lógica. Conclusão? Isso. Eu não sei, em relação a todos os valores, Isso. todos os conceitos. Isso. Relação de proporcionalidade. Tu tira que proporção aí com esses números? Por exemplo, o resistor com 4 volts tem 2 ohms de resistência. E o resistor Sim, de o 8 de volts, 8 tem 4 4. É o ohms de dobro, resistência. né? Então é essa a conclusão que eu quero que tu chegue. Que tu percebe que o que passou a menor voltagem, tá vendo aqui? O que tem Sim, a menor voltagem também tem, a menor resistência. e o que tem a maior voltagem também tem. A maior resistência. Perfeito, né? Por que, Thiago, isso? Porque o ampere não muda. Se o ampere não mudou, o que vai mudar é a resistência e a voltagem. Então, se a voltagem é maior, a resistência será maior. Se a voltagem é menor, a resistência será menor. Com base nessa relação aqui que a gente trabalhou, né? U vezes I. Calma aí, U vezes I. Deixa eu ver. Isso aqui. U. É, R se for vezes isolar Isso. a voltagem é proporcional à resistência. Isso. Nesse caso aqui, aumenta e aumenta. Perfeito. Que aí no caso ia ficar aqui, ó. E se eu quiser isolar a resistência, ó. Então quanto mais eu aumento aqui a resistência, pode ver, nessa relação é melhor aqui para te explicar, ó. Quanto mais eu aumento a resistência aqui, tu pode ver que isso aqui é proporcional. E o único que é inversamente proporcional é isso daqui, ó. A corrente, tá vendo? Sim. Beleza. Outra coisa também que eu quero que tu pense é o seguinte, ó. A corrente que passa aqui é a mesma. Consegue perceber isso, né? Beleza. Então, na associação em série, se um resistor queima, o que vai acontecer com o outro? Se um queima, Isso. Eu vou dar um exemplo de uma lâmpada. Se esse resistor queimar aqui, ó, a lâmpada vai queimar. E o que vai acontecer com a outra lâmpada que está aqui no resistor 2? Vai acontecer o quê? ele vai receber a mesma corrente, né? Vou desenhar de novo. Para ficar mais ilustrado. Duas lâmpadas. Eu nem vou trabalhar com valores. A corrente que passa é a mesma. A voltagem também é a mesma. Quer dizer, a total, né? Beleza, voltagem total. Porque pode ser a mesma se estes tiverem a mesma resistência. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Presta atenção. Vamos supor que essa lâmpada aqui, ó. Calma aí. Não é essa 2 não. Essa lâmpada aqui queime. Essas duas estavam acesas e essa daqui vai queimar. Pronto, deu o BO, essa lâmpada queimou. O que vai acontecer com essa lâmpada aqui? Boa pergunta.
Essa é a lógica da resistência em série no cotidiano, entendeu? Eu quero te ensinar aqui do cotidiano, algo mais conceitual, não só questão de números, de fórmulas, mas eu quero te ensinar o que é conceitual. Isso aqui, Yasmin, ela funciona, essa associação em série, normalmente ela funciona, por exemplo, em pisca-piscas. Como é que funciona o pisca-pisca? O pisca-pisca não é mais ou menos assim, ó, um fio com vários pisca-pisca aqui, não é? Sim. E eles passam pela mesma corrente. Ou seja, todos eles estão em série, né? Aí o que acontece? Se essa lâmpada queima, a lâmpada que está em série com ela vai parar de funcionar também. Consegue entender isso? Sim, mas por quê? Boa pergunta. Porque a corrente ela vai passar uniformemente nessa linha. Você concorda nessa linha vermelha? Sim. Se essa daqui queima, essa resistência queima, a corrente para de passar. Logo não vai ter corrente aqui, ó. A corrente vai ficar aqui, ó. Tu consegue entender agora? Sim, eu tinha imaginado, mas eu fiquei pensando assim, tá, ela fica armazenada? Essa corrente? Ela não vai passar. Vai chegar a corrente aqui, mas ela não vai passar no circuito. Ela vai ficar até aqui, ó. Uhum. E vai parar. Entendeu? Como se fosse um Sim. carro. Imagina um carro. A corrente fosse um carro. Aí ele tem a estrada, né? Aí quando o resistor queima, aí é como se a estrada aqui, ó, formasse tipo um buraco que não tem como mais o carro passar. Tu entende desse jeito? Sim, sim. Beleza. Aí lembrando sempre, né? Faz um resumo pra mim aí pra ver se tu entendeu. A corrente em uma associação em série, ela é a mesma ou diferente? É a mesma. Beleza. Em uma associação em série, a corrente ia sendo a mesma. Sempre acontece. Quanto maior a voltagem, maior a resistência ou menor a resistência? Maior. Perfeito, né? A gente aprendeu associação em série. Só que a gente faltou essa relação aqui, ó. Qual a resistência equivalente em associação em série? Essa relação é somar todos os resistores. Então a gente viu que a resistência no resistor 1 foi de 2 ohms. A resistência no resistor 2 foi de 4 ohms. Então qual é a resistência equivalente? 6 ohms. 6 ohms. Beleza, né? Tu quer que eu trabalhe mais? É bom a gente trabalhar mais pra, tipo, fazer mais exercícios. Eu posso formar uns exercícios aqui, na minha mente aqui, pra tu. É, assim, eu aprendo mais na prática, sabe? Na prática, né? Perfeito. A gente pode fazer o seguinte, ó. Resistor. Vou colocar 1 e 2 aqui. Ficou estranho, né? Colocar um aqui e o 2 cá, mas beleza. Eu vou colocar que a corrente que passa nesse sistema é de 4 amperes. Olha agora como é que eu vou cobrar de forma diferente, né? 4 amperes. A resistência nesse resistor 1, eu vou colocar que vale 12. E a resistência nesse resistor 2, oh meu Deus, até eu tô me embolando. A resistência 2 aqui, ó, nesse resistor 2, vale 12. E a resistência no resistor 1, resistência no resistor 1
vale 3. Aí sabe o que eu quero te perguntar, Yasmin? Qual Diga que é atenção. a tensão que passa nesse sistema aqui? Eu vou... Beleza, aqui tá compartilhando contigo, né? Beleza. Uhum. Tá. Pronto. Faz aí, aqui. Pode ficar vendo várias vezes. Beleza. R2 vale 12. R1 vale 3. A corrente 4. Certo? O que tu fez aí? Tu pegou e descobriu a voltagem que passa em cada resistor, né? Sim. No resistor 2, que tem 12 de resistência, né? 12 ohms. E tu colocou 4 amperes, que é a corrente que passa em todos os resistores, já que é associação em série. Aí tu fez a relação. Aí tu achou 48 volts. E no resistor 1, tu fez a mesma coisa. E tu acabou achando 12 volts. Aí a minha pergunta foi: qual é a tensão que passa nessa associação? E qual a tua resposta? A tensão, no caso, seria a tensão total, né? A pergunta foi: qual a tensão que passa nessa associação? Aí fica 60 volts. Por quê? Que daí é a soma de um resistor com outro. De uma tensão com a outra. Que é? Então tu já aprendeu o quê? Que a tensão que passa nessa associação é a tensão total. Beleza, né? Ou seja, a tensão o quê? É a diferença de potencial que passa. Olha aqui, tu tá olhando, né? Então a tensão ela vai passar na mesma coisa da corrente, ela vai passar aqui. E o que tu aprendeu? Que a tensão que vai é a tensão que... Que volta. Então se aqui tá passando uma de 48 e aqui tá passando uma de 12, tu vai ter que somar 48 mais 12. Tu descobriu que
A tensão que foi a tensão de 60 volts. Porque a gente teve um retorno, quando tu somou 48 mais 12, a gente teve um retorno de 60 volts. Se chegou aqui no final 60 volts, é porque foi 60 volts. Entendeu, né? Sim. Beleza. Eu acho que essa parte aqui de associação em série é mais de boa. Eu quero partir para associação paralela. Pode, né? Aí depois a gente vai para Pode. Bom, como é que funciona essa associação paralela? Tu consegue desenhar para mim aí? Desenhar o quê? Uma associação em paralelo. Tu já tem permissão para desenhar aqui nesse quadro. Desenha aqui para mim. Desenha aqui, ó. Nesse primeiro quadro aqui. Putz. Assim? Isso, perfeito. Perfeito, tá parecendo um jogo aqui, a gente jogando isso aqui. Beleza. Então, uma associação em paralelo seria algo mais ou menos isso aqui. Então, o que a gente tem aqui? Qual a diferença aqui tu consegue identificar só na resistência aqui? Dessa pra série. Que elas estão de fato em paralelo. Isso, né? Em paralelo na matemática, são duas retas que não se tocam, né? Beleza. Sim. Então elas estão em paralelo. Qual vai ser a diferença agora? Beleza, licença aqui que eu vou estar apagando, né? Eu vou desenhar aqui, ó, bem grande, pra tu entender melhor. Bem grandão aqui, ó, pra você. É quase a mesma coisa, viu? Tendo as noções da série, dá pra tu matar as paralelas. Vou colocar aqui R1 e R2. O que vai acontecer nessa aqui? A corrente da de lá não era a mesma? A corrente que passava? Sim. Agora é o contrário. É a tensão que vai ser a mesma. Então a tensão que passa aqui, tanto no R1, tanto no R2, vai ser a mesma. Então a tensão igual. Beleza, entendeu aí, né? Sim. Então o que significa? O que vai acontecer com a corrente aqui? De I1 e de I2, se a resistência tiverem valores diferentes. Ela vai ser dividida, né? Não exatamente. Ela vai respeitar aquela relação. Qual é a relação que a gente tem? Que eu te falei que é fundamental. De proporcionalidade? Isso. Então ela vai respeitar a relação de proporcionalidade. Beleza. E sobre a resistência equivalente, vai ser o seguinte, ó. No geral, a resistência equivalente vai ser dada da seguinte forma.
R1 e R2. A resistência equivalente não vai ser somada mais. Ela vai ser dada dessa seguinte forma. Resistência equivalente vai ser 1 sobre resistência equivalente. Vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E assim infinitamente, né? Quanto mais resistências tiver, aí vai ser somado ainda mais, entendeu, né? Sim. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os valores e a gente vai começar a trabalhar, né? Tu já tem aquela fórmula lá. Aí eu vou te colocar esses valores aqui. Vamos supor que tenha dois resistores em paralelo. Um que vale 4 e outro que vale 8. Aí eu te pergunto, qual a resistência equivalente? Pode parar para olhar de novo isso aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aí? Tenha paciência, eu tô paciente, viu? Vai ficar de boa. Beleza, eu vou fazer aqui no papel. Porque essas tem que tirar o mínimo, né? Mínimo múltiplo comum. Sim. Isso dá 8 sobre 3. Deu 8 sobre 3 aí? Aqui deu. Bora lá, né? Fazer passo a passo. Tá vendo aí, né? Sim. A gente viu que resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência equivalente, que vai ser 1 igual a R1. Quanto foi R1? R1 é 4. E R2? 8. Então, 1 sobre 4 mais 1 sobre 8. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o MMC de 4 e 8. Como é que a gente faz isso? 4 e 8. Isso aqui é matemática básica, tu já deveria estar sabendo. 4 e 8, dá para dividir por 2, vai dar 2. 4. Dá para dividir por 2, vai dar 1 e 4. Dá para dividir por 2. Opa, foi mal. Vai dar 2 aqui, ó. Que vai dar 2, 1 e 2. Dá para dividir por 2, que vai dar 1. Então isso aqui vai dar 2 vezes 2. 4. Vezes 2. 4 vezes 2.
Opa, foi mal, saiu aqui da ligação. Uhum. Aí a gente tirou o MC. Aí a gente ficou com 2 vezes 2 vezes 2. MC, matemática básica. Isso aqui dá quanto? 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 4, 8. Então o MC de 4 e 8 é o próprio 8. Então o que, é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o 8. Olha, pelo amor de Deus, isso é matemática básica. A gente vai pegar o 8 e dividir por ele aqui, ó. Pelo denominador. Então, 8 que foi MMC dividido por 4 vai dar quanto? 2. 2, né? Então calma aí. Então aqui ficou 2. Oito dividido por 8. Dá 1. Então quanto que deu isso aqui? 3 sobre 8. 3 sobre 8. Só que resistência equivalente tá no inverso, né? Sim. Então 3 sobre 8 é igual a 1 sobre resistência equivalente. É só a gente girar, né? Sim. Resistência equivalente vai ser igual a 8 sobre 3. Perfeito. Então tu acertou, né? Tu colocou 8 sobre 3? Perfeito. Sim. 8 sobre 3. Certinho. Só que aí tem um macete. Essa aí eu acho que eu já tenho anotado aqui quando são só 2, né? Tu faz a multiplicação produto pela soma. Sim. Quando são 2, produto pela soma. Então se for aqui 8 e 4, então seria 8 vezes 4 e 8 mais 4. Certo, né? Sim. Se for números iguais, por exemplo, 8 e 8, o que tu faz aqui? Pega o valor de 1 e divide pela quantidade de resistores, 2. Então a resistência equivalente vai ser 4. E se aqui tivesse mais 8, Thiago? Aí seria 3 aqui, ó. Aí seria 8 sobre 3. E assim por diante. Perfeito? Sim. Beleza. Deixa eu ver se tem algo que eu preparei aqui pra você. Vou montar aqui pra tu me achar a resistência equivalente desse sistema aqui. Pra gente ir treinando já. Aqui é um resistor misto, né? Então, esse resistor aqui, eu vou colocar valendo 3. Esse daqui, vou colocar valendo 6. Esse daqui eu vou colocar valendo 4. Esse daqui eu vou colocar valendo 10. Calma, vou colocar valendo 10 não. Não vou complicar o cálculo para você não. E vou colocar valendo 12, 12 e 12. Qual é a resistência equivalente desse sistema aqui? Pode fazer o cálculo. Faz aí no caderno, depois tu faz na lousa. Tu já tem a resposta, né? Eu? É. Não. Tá, o do meio ele é 4, né? Por quê?
Não, eu tô perguntando o valor ali, que tá meio. Isso. É porque minha letra não é Quatro. muito bonitinha, não, mas aqui vale 4. Não, mas é que ali no programa fica difícil mesmo de Não, escrever. 4. Tá bom, fazer aqui. Deu o valor 1 aqui, Thiago. Deu 1? 1. Bora ver? Vamos. Primeiro, a gente faz por parte, né? Aqui, tu identifica que isso aqui, esse 3 e 6, ele tá em paralelo ou em série? Tá em paralelo. Então, como é que a gente faz para achar essa resistência equivalente, sabendo que são só dois resistores? Eu fiz produto pela soma. Então, ficou 6 vezes 3 e 6 mais 3, né? Que é 18, né? Sim. Mais 9. 6 mais 3, 9. Então, 18 sobre 9, que vai dar... 2. Então, a gente já desfaz isso aqui, como se fosse um só. Isso que é a lógica de resistência equivalente, Yasmin. A resistência equivalente é como se tu transformasse essa parte do circuito em um só. Tu consegue entender isso? Sim. Ou seja, isso aqui ficou assim, ó. Aquilo que era 6 e 3, agora ficou só 2. Pronto, 4. Precisa fazer... Essa aqui tá em série ou paralelo? 4. Tá em série. Então soma, né? E... 2 com 4. Tu falou que deu 1. Então. Não, calma. E aqui são resistores também, outra associação. Isso aqui tá em Sim. série ou paralelo? Tá em paralelo. Beleza. Só Mas, que... mas aquele que tá em série não influencia? Tipo. Oi? Porque o do meio ali, ele tá em série com os outros, né? Mas, Então... tipo, faz como se fosse paralelo mesmo. Não.
que tá em série deve ser somado. E o que tá em paralelo, tu transforma em um só e soma com o que tá em série. Ou seja, o que a gente fez com esse 3 e 6? A gente pegou a resistência equivalente e transformou em um só, né? Sim. Então ficou 2. Aí, o que a gente fez? A gente somou com quem tá em série. Sim. Beleza. Então, a gente vai agora transformar essa associação com 3 resistores em uma só pra gente fazer o quê? Pra somar também. Ou seja, deixar todo mundo como se fosse em série, né? Sim. Só que, qual foi o macete que eu te dei? Se todas as resistências forem iguais, eu te falei isso não, né? Falou, daí pega o valor e divide pelo tanto de resistores que tem, né? Beleza. Pega o valor de 1, 12. Quantas resistências tem ali? 3, Qual a resistência equivalente? 4. Ah, 4. Então a gente transforma esse daqui em que mesmo? Em série. No mesmo, né? Mais esse 12, 12, 12 a gente vai transformar em o número que eu gosto muito. Em 4? Isso. Qual a resistência equivalente? 10. Tu falou que era quanto? 1. Qual foi o teu erro aí? Me fala aí. Deixa eu ver. Eu não transformei, eu não vi como se fosse um só. Tipo, eu tirei os valores, ali eu acertei, e depois eu fiz a resistência equivalente como se na fórmula do paralelo, daí sendo dividido. Uhum. É, o Meet aqui já tá acabando. Tá perto de acabar, termina em 7 minutos. Aí tu quer fazer uma pausa, porque agora a gente vai partir para as questões. Sim. A gente faz uma pausa e parte para as questões. Só uns minutinhos. E vou continuar na chamada. Pode ser, pode ser. Eu vou continuar na chamada, tá? É só uns minutinhos.